os 10 menores IDHs do mundo. E tem uma coincidência, tá? Bem interessante entre eles. Vamos começar pelo mais desenvolvido dos menos desenvolvidos do mundo, que é o Iêmen. Esse país aqui, no Oriente Médio, na Península Arábica, é o único país da lista fora da África que tem o IDH fantástico de 0,470, que é extremamente baixo, tá? O Iêmen atualmente, há muito tempo, tá numa guerra civil. Já existiu 2 Iêmens ainda, por cima, tá? Eles foram unificar só nos anos 90. O Iêmen já foi dominado pelo Império Otomano, mas ele conseguiu a independência da maior parte dele do Reino Unido, lá pro final dos anos 60. Ou seja, foi colonizado pelo Reino Unido. Indo pro próximo da lista, você vai vir aqui pra Serra Leoa, que é o segundo melhor dos piores IDHs do mundo, o 0,467, basicamente a mesma coisa do Iêmen. E adivinha qual país colonizou Serra Leoa? O Reino Unido. Próxima posição, Burkina Faso, com 0,459. Adivinha quem colonizou? Não é o Reino Unido, é a França. Próximo da lista é o Burundi, que apesar de ser um país minúsculo em termos de território, né? Dá pra olhar aqui no mapa o quão pequeno ele é, tem 12 milhões de pessoas, tá? A densidade 429 habitantes por quilômetro quadrado, é um pouquinho de gente, né? O IDH do Burundi é 0,439, já dá, né? Uma piorada maior ainda. Quem que o Burundi conseguiu independência? Da Bélgica, que é famoso, né? Pela história ali da colonização do Congo, do Leopoldo II. Os absurdos que ele cometeu no Congo, tá? República Democrática do Congo, no caso. Depois daqui, galera, vai ser a seção França. Mali, 0,419. Colonizado pela França. Níger, colonizado pela França, 0,419 também. Chad, colonizado pela França, 0,416. República Centro-Africana, adivinha. Colonizado pela França, H de 0,414, tá? Você vai ter a Somália, que tecnicamente conseguiu a independência da Itália, a maior parte, mas ele foi colonizado a maior parte do tempo pelo Reino Unido, tá? DH de 0,404, e você vai ter o Sudão do Sul. Tecnicamente conseguiu sua independência do Sudão, né? Porque separou do Sudão, mas o Sudão foi colonizado pelo Reino Unido, com o pior IDH do mundo, com 0,388. O lugar é completamente pavoroso, não tem outra palavra para descrever. Até hoje, essa pior parte, tá? Esses países aqui que foram colonizados pela França, República Centro-Africana, Chad, Níger, Burkina Faso e Mali, sofrem influência da França, tá? Influência considerável. Tanto que houve alguns golpes de Estado, até apoiado pela Rússia, se não me engano foi no Mali e em Burkina Faso, Níger teve depois, não tenho certeza, pra tentar impedir, pelo menos era desculpa, evidentemente, a gente sabe como funciona a ditadura, a desculpa foi essa, né? Na prática, provavelmente vai dar merda, de diminuir a influência francesa nesses países até hoje, tá? Inclusive dá pra fazer com o Império do Subdesenvolvimento, né? Que vai aqui do Mali até o Sudão do Sul. Interessante também, Mali já teve uma das cidades mais ricas do mundo, ali na Idade Média, que era Timbuktu. Hoje em dia é um dos países mais pobres do mundo. O ideal é você não ser colonizado, né? Porém, se for impossível você não ser colonizado, vamos fingir que, né, teria como escolher. O ideal é você não ser colonizado pelo Reino Unido ou pela França. A França tem um total de 0 países desenvolvidos que eles colonizaram. Ah, tem Quebec, mas não é um país independente. O Reino Unido você vai ter mais, né? Você vai ter Nova Zelândia, Austrália, o Canadá, Estados Unidos. São apesar do Reino Unido, tá? A maioria desses casos. E também tem uma questão, tá? Que eu acho importante frisar. Tem uma galera que não percebe muito bem isso. Esses países, eles são formados pelos colonizadores, tá? A maioria da população americana, hoje em dia nem tanto, são descendentes de ingleses, né? Desde os tempos lá coloniais, principalmente ali no leste dos Estados Unidos. A Austrália, então, é evidente, né? A galera ali tem normalmente o avô ou o bisavô não é do país, é inglês. Nova Zelândia, a maior parte da população também descendente de inglês direto. Ou seja, não é que eles foram colonizados, eles são os colonizadores. Os países que são desenvolvidos, quem foi? Eram os colonizadores. Ainda assim foi apesar do Reino Unido, tá? Principalmente o caso dos Estados Unidos. Os primeiros colonizadores é de minoria religiosa, tá? Do Reino Unido, fugindo ali dos anglicanos. Que até hoje é a religião de Estado do Reino Unido, tá? Apesar de não levar a sério. E quem fez, tá? Esse mapa, o Geografia Econômica WT, é o nome da página dele. Achei bem interessante. Falando de colonização, mais um mapa da Europa. Vocês vão entender por que eu falei isso, tá? Que é basicamente o percentual do total do território que está na Europa de cada país europeu. Vamos começar pelo mais interessante aqui, que vai ser o Chipre, que é considerado um país europeu e tem 0% na Europa. Geologicamente dizendo, ele é 100% na Ásia, tá? Tanto fica colado ali na Síria. Com a parte asiática da Turquia, não faz o menor sentido o Chipre ser da Europa. Ele é considerado da Europa por uma questão cultural, que são gregos, tá? Gregos cipriotas. Também tem os turcos ali, enfim, a treta, mas é considerado da Europa, é isso. Segundo mais interessante, Dinamarca, 2%. Vou perguntar por que a Dinamarca é só 2% do território que é localizado na Europa. Dinamarca não é um país europeu em essência, né? Se for pelo menos olhar pelo território, por conta da Groenlândia, tá? A Groenlândia é uma ilha enorme, é a maior ilha do mundo. Se você não considerar a Austrália uma ilha, a Austrália, tecnicamente, é a parte continental da Oceania, é porque é um país só, né? Por isso que a galera cisma que é uma ilha. Continente, nada mais, nada menos é que é uma ilha gigante também. Groenlândia, tá? Não é independente da Dinamarca, de maneira alguma, tá? Totalmente sob controle da Dinamarca. Tem até alguma autonomia ali, mas é da Dinamarca. E nem tem como, tá? A Groenlândia ser um país independente, tem 53 mil pessoas. É só você imaginar uma cidade minúscula sendo um país.
não ia funcionar. Agora imagina essa cidade minúscula sendo um país gelado. Não tem como, tá, a Dinamarca ser um país, a Groenlândia ser um país independente. É impossível. Descendentes dos Inuits que colonizaram a Groenlândia. Então, tecnicamente, os nativos da Groenlândia não são nativos da Groenlândia, são do Canadá. Então, se for pra escolher um país aí pra Groenlândia faria sentido ser do Canadá, tá? Não tem como ser independente. Igual eu falei, é uma ideia completamente utópica. Depois a Turquia com 3%, que é evidente, né? A menor parte do território da Turquia fica aqui na Trácia, onde fica a maior parte da cidade de Istambul, tá? Apesar dela ficar em 2 continentes, também fica aqui na parte asiática, que é a Anatólia, que é a maior parte do território turco. Essa parte europeia até a Anatólia. Tem uma parte ali no Cáucaso também. Ela não é 100% na Anatólia, tá? Ela tem 100% da Anatólia, mas o território não é 100% Anatólia. Rússia, 23%, por conta da parte asiática da Rússia, tá? Que é colonizada. Foi colonizada. A Rússia não... Você não tinha povos eslavos ali naquela região. Na verdade, você nem tinha povos eslavos. Então, a parte europeia é russa, tá? Tinha uma diversidade imensa aqui de povos. Até hoje tem, tá? A Rússia é um país multiétnico. Não é homogêneo como uma galera acha. Inclusive, a maior parte dos eslavos que deram origem aos russos modernos e aos ucranianos também. Aí dá treta falar isso, né? Mas é a mesma origem. O belorrusso também é a mesma coisa. Antigamente, hoje em dia é diferente, evidentemente. Passou muito tempo. Eles vieram aqui de Kiev, tá? Era a Rússia de Kiev. A capital era Kiev. E os eslavos, os eslavos orientais, tá? Já tinham vindo aqui pro ocidente também. Parte aqui de Polônia, República Tcheca. Habitavam essa região aqui, tá? Aqui pra cima era um pessoal que tinha mais a ver com o finlandês. Que no Cáucaso era um povo totalmente diferente. E na parte siberiana, então, nada a ver, né, com o russo. A galera esquece que a Rússia colonizou porque não deu tanto benefício, né? Continuou fudida, aí é foda. Inclusive, continuou fudido mesmo, né? Porque quando você tem a Revolução de 1917, a Rússia já tinha colonizado tudo. Tinha um território maior, o Império Russo, do que hoje em dia. E era uma bosta. Holanda, 74%. Ou Países Baixos. E é por conta de ilhas, tá? A Holanda... Países Baixos tem ali no Caribe. Não sei, tá, se tem outro fora do Caribe. Vou até pesquisar aqui. Eles têm Aruba, Curaçao, São Martinho, Países Baixos Caribenhos. Curaçao que tem aquele aeroporto, não é legal? Ou é Aruba? Não são independentes, tá? Esses países. Eles têm uma certa autonomia, mas ainda são Países Baixos, tá? Enfim, não achei que tem mais território fora dali, não. Eu não sei, tá? Sinceramente, se tiver, não tô sabendo. França, 81%. Guiana Francesa, né? O maior território da França fora da Europa. A França é, de longe, tá? O país atual, com exceção da Dinamarca, né, que seria ele só 2%, mas é porque a Groenlândia, apesar de ser grande, não é uma população significativa, né, na realidade é minúscula, mas tem territórios ultramarinos e é colônia em essência, né, apesar de ser integrado no país. Você tem um monte de ilha na África, você tem no Atlântico como um todo, você tem Guiana Francesa, cara, você tem até na Oceania ainda ilha que faz parte da França, tá? Não são países independentes. 99% Itália, deve ser alguma ilha aqui que é considerado África, tá? Espanha, 99%, por conta que da parte do território espanhol que fica no Marrocos, em essência, tá? O Marrocos, inclusive, até hoje não reconhece isso aqui. Portugal, 99%. Tecnicamente, né, geologicamente dizendo, Ilha da Madeira é na África. Reino Unido, 99% é Falklands. Tem outras ilhotas ali também no Atlântico, tá? Mas a maior é Falklands. Ou Ilhas Malvinas, como preferir. Noruega, 99%. Sei lá. Ah, pode ser aquele território que ela fala que tem ali na Antártica. Sim, o país lá no Polo Norte tem essa cara de pau. Ou pode ser alguma outra ilha aqui que é considerado geologicamente dizendo América. Se fosse pensar assim, tá? A Islândia era pra ser 50% América. Geologicamente dizendo, geograficamente dizendo, melhor, geopoliticamente dizendo, não, é Europa. Parte interessante, tá? Os que tem aqui território 100% na Europa, a maior parte sequer teve colônias. Com exceção de, né? Bélgica, só perdeu mesmo. Suécia também, tá? Teve algumas tentativas ali coloniais, alguns portos ali na África, algumas ilhas ali no Caribe, mas nada demais. Polônia já tentou, tá? Criar colônias, nunca conseguiu. Inclusive já teve um porto na África por um período muito pequeno. A Áustria-Hungria também já teve porto na África. A Áustria-Hungria, no caso, o herdeiro seria a Áustria, né? Aí também nunca teve nenhuma colônia grande. Basicamente, os países que têm 100%, os que nunca tiveram uma colônia. Algumas exceções. A Alemanha também teve colônia, tá? Teve até Papua Nova Guiné, Namíbia, enfim, um monte de colônia. Perdeu tudo, tá? Na Primeira Guerra. Um mundo dividido em duas partes. Achei esse mapa aqui interessante, apesar de meio óbvio. Acho que até meio mostrado demais. Me fugiu a palavra aqui. Isso que direto aparece. Basicamente, tá? Você vai ter 4 bilhões dos 8 bilhões de pessoas morando só nessa parte aqui do mundo, que vai ser leste asiático, sudeste asiático, com exceção da Indonésia. Você nem precisa da Indonésia, tá? Pra dar os 4 bilhões. E sul da Ásia, com exceção do Afeganistão. Você vai ter aí metade da população mundial, tá? Agora, o interessante não é só o dado, né? Saber o porquê. Tem várias teorias, tá? Do porquê que essas regiões aqui são as mais populosas. Não só hoje em dia, porque sempre foi, tá? A região mais populosa do mundo. Um percentual maior morando só aí. E a teoria mais aceita por conta do arroz. Que o arroz é superior em relação ao trigo, em relação a criar uma civilização. Tanto que as civilizações mais antigas do planeta Terra estão na Índia, no Paquistão, na China, no Egito, que não vai estar aqui, no Iraque, que não vai estar aqui. E, antigamente, basicamente, se você tivesse uma população grande, é porque você está indo bem economicamente. A economia era completamente agrária. Quanto mais comida você conseguia produzir, em geral, você tinha uma fertilidade maior da população, conseguia viver mais, conseguia alimentar os
filhos, você tinha uma mortalidade menor na infância, tudo isso contribuía pra você ter uma população grande. Agora, por que o arroz é o melhor, eu não sei explicar, tá? Quem souber aí da explicação, por favor, deixe nos comentários, tá? Do porquê que o arroz, de fato, deu essa vantagem a esses países em cima das civilizações que usavam trigo ou qualquer outro tipo de grão. O grande cisma ocidental, tá? É um assunto que já não tem nada a ver com o restante do vídeo, mas eu nunca tinha visto um mapa, tá? Disso aqui. Basicamente foi quando a Igreja Católica teve um cisma, ou seja, uma separação entre o Papa que você tinha em Avignon, que é aqui na França, no sul da França, e o Papa de Roma, que é o Papa normal, né? Chama grande cisma do Ocidente, tá? Porque você teve o grande cisma anterior, que foi a separação da Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Fizeram tudo uma mesma igreja, apesar de ter patriarcas diferentes. Agora você vai me perguntar o porquê diabos você teve papas em Avignon. O rei francês Filipe o Belo, tá? Tipo, Filipe o Belo. Devia ser bonito, né? Na imagem aqui não é muito, não. Ele basicamente forçou, tá, o Papa a residir em Avignon, que ficava no Reino da França. Basicamente, de 1309 a 1377, o Papa continuou em Avignon, não voltou a Roma. Porém, em 1378, o Papa Gregório XI decidiu voltar para Roma, causando essa treta aqui. Basicamente, os países que mantiveram, tá, a obediência aos papas de Avignon foi Castela, Aragão, Navarra, França, Nápoles e Escócia. Mas dá pra ver aqui que tem estados menores que apoiavam também o Papa em Avignon, ali dentro do Sacro Império Romano. Ah, tá, também tem o Chipre aqui, ó, pequenininho ali. Portugal mudou, tá, de lado por conta da aliança com a Inglaterra. Ele iniciou apoiando Avignon, depois foi para apoiar Roma. Os que apoiaram Roma foi o Sacro Império Romano, um monte de estado que tinha aqui na Itália, né, nessa época. Reino da Hungria, Polônia, Ordem Teutônica, porra, se não fosse, Suécia, Dinamarca e Inglaterra. No final das contas, tá? O Papa realmente voltou para Roma, encerrando a crise. E todos os papas de Avignon, no período que teve essa separação, foram considerados antipapas, tá? Por isso que a numeração dos papas é meio estranha, até hoje em dia. E esse período que o papado ficou em Avignon, explica também, tá, aquele número de papas franceses. Você viu qualquer ranking aí, recentemente, né, o Papa foi de Papa. Se você viu qualquer ranking, normalmente a França ele aparece em segundo, se não me engano, com 7 papas, né? E a Itália com 200 e alguma coisa. Por conta desse período aqui, tá? Não tá contando os antipapas, tá? Que no caso seriam 2 em Avignon. Continuando no assunto similar, número de cardeais por país. Eu achei interessante, tá? Porque simplesmente não é muito intuitivo. Você imaginaria que os países com o maior número de católicos teriam o maior número de cardeais. Pelo menos os cardeais que puderam votar. Tá? Não é todo cardeal que pode votar, tem um limite lá de idade. Mas não, o país com o maior número de cardeais ainda é a Itália, tá com 17. Até hoje a Igreja Católica tem uma influência grande italiana, apesar de eu nunca ter visto um Papa italiano. Praticamente todo mundo que tá vivo nunca ter visto um Papa italiano. Mas ainda exerce uma grande influência. Você vai vir aqui pro novo mundo, que na segunda posição de ver que vai ser o Brasil, não, Estados Unidos com 10. Estados Unidos também tem um grande número de católicos, tá? Por conta de imigrantes, tá? Os imigrantes mais antigos ali, no caso, italianos, irlandeses, né? Foram os primeiros católicos. Se você ignorar os territórios aqui que era controlado pela Espanha. Você tinha também católicos que eram ingleses, apesar da maioria ali já ser anglicano. E, mais recentemente, o que eu digo ali, 100 anos, a migração dos latino-americanos para os Estados Unidos. De maioria católica, influencia muito nesse número, tá? Os Estados Unidos é um país que tem um número considerável de católicos, porque é um país muito populoso. Em percentual, a maioria ainda é protestante. Tanto que é meio estranho, tá? Você tem um país que a maioria é protestante e o Papa é de lá. Brasil, que é o país com o maior número de católicos, apesar que tá caindo, tá? O Brasil vai ser um país de maioria protestante, provavelmente na próxima década, com 7 cardeais. Os Estados Unidos com 10. Cardeais que pode votar, tá? Enfim, tem uma nomenclatura lá. França e Espanha. França que é um país que tem um percentual até considerável de islâmicos, um percentual muito mais considerável ainda de pessoas irreligiosas, ainda assim tem uma influência grande. Espanha também tem um número grande irreligioso, mas também é bem católico, sim, ambos. Argentina, Canadá, Índia, Polônia e Portugal, todos com 4. Considerando o tamanho de Portugal aqui, tá? É o mais desproporcional. Porém, Portugal e Polônia vão ser os mais católicos junto com a Argentina, tá? Apesar de ter uma população irreligiosa considerável, tanto em Portugal como na Argentina. Polônia já tem um percentual bem alto de católico mesmo, tá? Canadá é de maioria protestante, novamente. E Índia, tem católicos, tá? Tem cristãos na Índia, mas é minoria da minoria, tá? A maior religião da Índia é o hinduísmo, depois você tem o Islã, também da Índia, tá? A Índia tem um monte de religião. O cristianismo não é a maioria, muito menos o catolicismo. Ainda você tem 4. Cadê ela? Alemanha, Reino Unido, Filipinas com 3. Filipinas é um país muito católico. A Alemanha é mais irreligioso que tudo e dos que tem religião, a maioria não é católico, é protestante, apesar de ter um número grande de católico também, aqui no sul da Alemanha. E Reino Unido não tem católico já tem uns 500 anos. Costa do Marfim, Japão, México e Suíça com 2. México, não preciso falar o quanto desproporcional é isso. O México, a maior parte da população é católica. Apesar de, novamente, vou repetir pela 90ª vez, é uma quantidade grande de sem religião, tá? Muito mais que o Brasil. Tem até um motivo histórico. Suíça, país minúsculo. Costa do Marfim é a maioria católica mesmo. No Japão praticamente não tem católico. Ah, mas os portugueses converteram. Essa galera que foi convertida, tá? Morreram. Não tô nem zoando. Foram mortos. Naquela época mesmo. A maioria. Tanto que o percentual de cristãos no Japão é baixíssimo, de católico é baixíssimo. E aonde você tem realmente
percentual considerável de católico ainda é na Coreia do Sul, não no Japão. E tem outros países aqui, tá? Diversos países que tem pelo menos um. E países que sequer são cristãos, tá? Enfim, é bem diversificado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, galera? Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros Viana, Eduardo Reis, Kiupi, Felipe Abreu, Vinícius Augusto, Salmel Ramon, Arthur Cassuli, Ken Sakamoto, Tplays 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Rafael Gomes, Tano Gamer, Hunter 7, Denis Isoli, Celso Souza Júnior, Macology, João Henrique Santos, Bispo Andrade, Chucks One, As Plays do Coxinha, Madeira 02, Noburi, Vex, Joaquim Inácio, Léo Stum, Forâneo Qualquer, Timeless Crusade. Muito obrigado por se tornarem membros.